Autor de grandes sucessos de livros de terror contemporâneos, Rafael Montes revelou ao Metrópolis de onde surgem as ideias mirabolantes de seus romances, marcados por histórias perturbadoras e às vezes bizarras. Eu sempre fico tentando encontrar a origem, né? Depois que acontece, você fica tentando, pô, de onde é que isso vem? E as respostas nunca são fáceis, porque claro, eu, por exemplo, quando era criança, eu tinha uma coisa que eu não gostava de desenho animado. Não gostava. Então, eu dizia que eu gostava de história com gente de verdade, ou seja, que eu descobri depois atores e atrizes, mas ou seja, gente, eu não gostava nada que era desenho. Tá. Mas ao mesmo tempo eu adorava brincar de boneco. Né? Então, o que eu fazia? Eu comprava, meus pais compravam pra mim bonecos do Cavaleiros do Zodíaco, bonecos do X-Men, só que eu não sabia quem eles eram, então eu comprava pelo boneco, porque eu achava legal. Então, o que eu fazia muito na infância? Eu acho que daí começa uma coisa. Eu comprava esses bonecos e eu imaginava quem eles eram e colocava eles pra lutar, pra, enfim... E eu lembro que eu depois fui ficando muito desapontado quando eu descobri, por exemplo, que o professor Xavier, ele não era um vilão, porque na minha cabeça ele era um careca numa cadeira de rodas. Gente, claramente ele é um vilão, é o mastermind de tudo. Então acho que teve um pouco esse exercício de imaginação que eu fazia muito na infância. Mas a literatura chegou na minha vida quando eu tinha 12, 13 anos. Assim, antes eu só lia livros da escola, achava chatos alguns livros da escola, então de algum modo... Até aquela coisa de leitura obrigatória me repelia dos livros. E aí uma tia-avó minha me recomendou ler um livro da Agatha Christie chamado E Não Sobrou Nenhum. E dali aconteceu uma coisa que foi assim que eu li, eu falei, vou começar a escrever. Legal. Então os primeiros contos que eu escrevi tendo lido um livro da vida. Porque eu não... Assim, um livro por vontade própria, né? Eu tinha lido outros da escola. E aí por volta, acho que dos meus 16, eu lembro de virar para os meus pais e falar assim, quero ser escritor. E eles me disseram, escritor no Brasil? Isso não existe. Não existe escritor no Brasil, só tem o Paulo Coelho, não existe outro. E aí eu falei, mas é o que eu quero ser e tal. Mas, enfim, precisava ter uma profissão regular. E aí, então, eu fiz Direito na faculdade. Mas já querendo ser escritor. Então, desde os 16 eu falava, quero ser escritor. Eu acredito muito que o escritor tem que ter algumas coisas, assim. Eu sou uma pessoa muito atenta ao mundo, às questões que estão conversando. Várias das minhas ideias surgem de conversas que eu escuto entre amigos, de algum incômodo. Por exemplo, eu tenho um livro recente, né? Meu livro mais recente, antes do que eu vou lançar agora, que é o Estranho na Cama, é Uma Família Feliz, que é um livro que eu já tinha a ideia há algum tempo, uma ideia de uma história, de como acabaria, das viradas surpreendentes e tal, que é uma coisa que eu sempre gosto, mas eu não tinha sentado para escrever ainda. Perfeito. Até que um dia eu estava numa mesa com amigas e uma delas falou, poxa, eu fui contar para meus pais que eu não quero ser mãe. E eu senti que eu fui tratada como uma louca, porque assim, parece que é obrigatório a mulher querer ser mãe. Total. E aí uma outra, e não na mesma noite, aí outra noite eu saí com outra amiga, e ela falou, pô, Rafa, eu lembro, ela tinha acabado de ser mãe, eu fui conhecer o filho, ela falou, cara, eu lembro que me diziam que assim que eu olhasse pro bebê eu ia ficar apaixonada por ele, e eu não fiquei, a minha vontade ao olhar o bebê foi vomitar. E aí eu comecei a entender que essas pressões e essa ideia de que a mulher nasce para ser mãe é um assunto, é uma depressão pós-parto e tal. E aí eu encontrei a chave e aí decidi escrever o livro. Então, você vai juntando coisas, sabe? O Jantar Secreto nasce muito de um momento que eu acho que estava o Brasil não sei se você lembra, mas era o Brasil, o país do futuro, finalmente vai dar certo e tal. E passa um tempo, bem, muda o presidente, crise econômica e tal, e aquela promessa que os meus colegas da mesma idade, eu tenho 35 agora, mas na época a gente com 25, aquela promessa de que você vai fazer universidade e por isso vai ter emprego e vai ser alguém, não existe mais, acabou. Além disso, eu adoro comer bem. E aí eu li sobre um site chamado Eat With, que promove jantares secretos. E aí uma bela hora o que juntou tudo foi o Enigma da Carne de Gaivota, que tem no início, que um amigo meu me contou. Que ele me contou, eu falei, gente, é esse o início daquela história, e aí junta tudo. Então é uma coisa meio, acho que o escritor tem que ter um pouco antena para as coisas que vão acontecendo, você vai juntando, uma bela hora bate no liquidificador aqui dentro.
e sai. Além de retomar o começo de sua trajetória na literatura brasileira, ele também falou sobre a mais recente entrada no universo de escrever roteiros de séries. Eu vou tirar tudo deles. Nome, fama, dinheiro. A gente vai fazer isso. A gente tá junto nessa. Com essa família aqui, ninguém pode. O que eu via quando eu era criança era TV aberta. Eu sou uma criança formada pelas novelas. Eu vi todas as novelas dos anos 90, todas eu vi. Do Gilberto Braga, do Silvio de Abreu, da Glória Pérez, todas. E já com essa vontade de contar histórias, eu via e falava, poxa, isso aí eu quero fazer um dia. E mais uma vez, é impossível, é um mercado muito pequeno, a gente não tem nenhum contato, minha mãe falava. Então não ia dar certo. Quando eu então fui para a literatura, que a literatura tem uma delícia, que é o fato de que sou só eu, né? Ou seja, eu não preciso de orçamento, eu não preciso de nada, não preciso dos atores, é só eu e uma página em branco, eu sento e escrevo e tá ali a história. Assim que os livros começaram a fazer sucesso, no segundo livro, que foi o Dias Perfeitos, começaram a surgir convites para que eu escrevesse roteiros. Tá. E eu não fazia ideia de como se escrevia um roteiro. Mas eu dizia, claro que eu sei fazer, pode me chamar. E aí assim eu fui fazendo, e você aprende fazendo na vida. Claro que além de ir fazendo, eu, à medida em que fazia, fui estudando e tal, na paralela. Mas eu acho que o que mais me ensinou foi realmente... Fazer, e aí ver realizado na tela, e ver, pô, aquilo ali na página funcionava, mas na tela não funciona. Você começa a entender os lugares em que você pode ir, em que não pode ir, enfim. E hoje em dia, para mim, são quase atividades complementares. São absolutamente distintas. Até o meu humor, a minha postura ao fazer um e fazer outro é distinto. Que legal! São quase chavinhas diferentes que eu tenho que ligar. Outras personas, né? Porque enquanto a literatura, por exemplo, a literatura eu só consigo escrever se eu tiver muitas horas. Eu consigo, assim, eu preciso ter 6 horas para escrever. Se eu não tenho 6 horas, eu nem sento para escrever, porque não dá para sentar aí 1 horinha fazer uma... Entendi. Mas dá para você revisar cenas de um roteiro em 1 hora. E a principal diferença de fazer audiovisual e literatura é que a literatura ela é solitária. Então, ainda que não seja só eu, porque eu, quando eu escrevo, eu tenho alguns amigos para quem eu mostro, eu tenho a minha editora maravilhosa, que também opina e dá muitas ideias ótimas. Então, assim, tem outras vozes, mas assim, a decisão é minha, eu que crio, eu que faço, eu que escrevo, tá? E o audiovisual não, ele é necessariamente coletivo. Para ser bom, ele é coletivo. Perfeito. Ou seja, todas as coisas que eu fiz, Bom Dia Verônica, Beleza Fatal, sim, tem muito mérito do texto, mas para começar, em geral, ainda que eu seja o chefe da equipe, o autor da novela, tem uma equipe de roteiristas que escreve comigo. Além disso, tem uma diretora e uma equipe de diretores. Tem o fotógrafo, a direção de arte, o figurino, a maquiagem, os atores, e assim vai. Ou seja, e cada um traz uma coisa. É muito legal, assim, como coisas que hoje fazem sucesso em Beleza Fatal, são coisas que estavam no texto, mas porque a Camila Pitanga falou daquele jeito e ela estava com aquele figurino, fizeram ganhar um tamanho que não tinha no texto. Vamos comemorar! Então é bonito, porque... E é óbvio também, preciso dizer, as decepções também são coletivas. Então, às vezes, eu falo assim, puxa, aquilo era tão bom no texto, pena que fulaninho estragou. Aí acontece também. Sim. Mas faz parte do jogo. Essa ideia de que o livro é sempre melhor, na verdade, é muito simples porque isso acontece. Porque na literatura, a relação que o leitor tem com o livro é diferente da que o espectador tem com um filme ou com uma série. Por quê? Porque o leitor, e é por isso, por exemplo, pelo fato que eu tenho leitores, quando eu encontro leitores, os leitores tremem, choram. Quem gosta da série fala, eu adorei Beleza Fatal, adorei. Legal. Mas o leitor, ele cria uma relação mais íntima mesmo. Mas por quê? Porque o leitor, ele é seu cúmplice, ele imagina junto com você aquela história. Exatamente. Ele que coloca o elenco que ele quer na cabeça dele, ele que dá o tom da fala, né? A direção quem faz é ele, a trilha sonora quem mais é tudo na cabeça da pessoa que está lendo e imaginando tudo aquilo. Perfeito. E aí, inevitavelmente, quando coloca na tela uma outra versão que não é a sua, você fala, meu personagem não era assim não. Não é desse jeito, é normal. Então, eu acho que primeiro passa por aí. Perfeito. Mas eu sou bem tranquilo em relação à ideia das adaptações, porque eu acho que a adaptação nada mais é do que uma versão possível. Perfeito. Com aquele time de artistas que fizeram. Legal. Então, ou seja, quando vai ter uma série, mesmo que eu faça a série, tá? É o meu olhar daquela história para uma série,
Perfeito. Que, perceba, não necessariamente vai ser o dos leitores, porque quando o livro lança, ele deixa de ser meu, ele é dos leitores. Sim. Então é o meu olhar para aquela série, e aí, com a intervenção e contribuição dos executivos do canal, que querem coisas também específicas. E aí depois o diretor, que traz uma visão. Aí depois o elenco, que dá um tom. Então, é uma versão possível daquela história. Legal. Não acho que é a definitiva. Então, nesse sentido, eu acho que é legal. E o audiovisual tem uma delícia que ele chega para muito mais gente. Sim. E eu sou um autor que gosto de chegar ao público. Então, para mim, é uma coisa que sim me interessa ser adaptado. Roteiros de ficção não são o único forte do autor. Ele também escreve histórias baseadas em casos reais e explicou ao Metrópolis como é o processo de pesquisa desse tipo de conteúdo. Eu sou um ficcionista, eu sou um dramaturgo. A minha visão é de contar uma história sobre um personagem. Perfeito. O que aconteceu no caso dos filmes da A Menina que Matou os Pais e tal, que é do caso da Suzanne von Richthofen, foi um convite que me chegou e dali eu pesquisei o caso, claro, mas criei uma história que é baseada naquele caso real, mas é livremente baseada. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Matou? Por causa do sucesso desses filmes, eu passei então a fazer coisas ligadas a True Crime e recebi o convite da Netflix para fazer o filme Elise, Sombras de uma Mulher, da Netflix, da Boutique, que é a produtora. E foi interessante que eu entrei num momento em que eles já tinham trabalhado com outros roteiristas tentando fazer uma adaptação, mas e não tinha funcionado. Uma história real você tem diversas maneiras de contar. Claro. Então qual é o recorte que você vai dar, qual é o olhar que você vai dar para aquela história? Prometo te amar. Te respeitar, Marcos, Te respeitar, Marcos. todos os dias de minha vida. Todos os dias da minha vida. Ainda que eu escreva as histórias que eu escrevo, eu confesso que eu não sou um aficionado por true crime. Mentira! Não sou. Então, eu conheço os casos, os grandes casos, pelo que todo mundo conhece, ou seja, pelo senso comum mesmo. Eu não sou um profundo conhecedor. E aí, na medida em que eu fui convidado para fazer, é óbvio que eu preciso ser um profundo conhecedor. Então, mas ao mesmo tempo eu sou um medroso. Então eu não gosto, ainda que eu escreva as histórias que eu escrevo, eu não gosto de violência real. Meu Deus! Então eu, no caso do filme da Elise, primeiro escrevi o roteiro junto com a Mariana Torres, que já tinha trabalhado comigo em outros projetos, então eu a convidei, uma grande roteirista. Legal. E tive uma pesquisadora, a Karen, que era que me alimentava de informações. Então, assim, eu, claro, vi o documentário, li o material que a Karen me mandou, mas toda vez que eu tinha alguma dúvida, alguma questão, eu perguntava para ela. Tá, legal. E isso me dava uma certa distância, que eu acho que foi importante para contar a história, sem me apegar a detalhes que talvez até atrapalhariam de contar essa história. Perfeito. O filme, a meu ver, Elise, Sombras de uma Mulher, o interessante dele é que ele entra na cabeça dessa personagem. Sim. Sem tentar nem vilanizá-la e nem vitimizá-la. Mostrar essa mulher como uma personagem complexa que ela é, em que coisas acontecem na vida dela e ela comete um crime brutal. Eu tenho dificuldade de dizer, justificar o crime. Acho que não justifica, porque nada justifica matar e esquartejar alguém. Mas, ao mesmo tempo, coisas aconteceram para que ela chegasse a esse ponto extremo. Então, acho que a ficção, o fato de que é uma dramatização, permite acessar lugares e provocações que a própria história real não permite. Porque você vive aqueles momentos das decisões que ela tem que tomar, das tensões que ela enfrenta. Até o fim. Até o fim. Conhecido principalmente pelos romances Bom Dia Verônica, Jantar Secreto, Suicidas e Dias Perfeitos, Rafael Montes vai lançar na Bienal do Livro deste ano seu primeiro thriller erótico, intitulado A Estranha na Cama. Eu, a cada livro que faço, gosto de explorar um subgênero do thriller, do suspense. Então, A Estranha na Cama, que é o novo livro, ele é, antes de tudo, um suspense. Perfeito. Ele é um thriller, é um livro que você começa a ler e não consegue parar. Amo. Os meus livros, como você bem sabe, são conhecidos por terem cenas muito perturbadoras, cenas assustadoras. E nesse sentido, eu tenho muitos leitores que adoram, mas tenho muitas pessoas que sempre falaram, Rafa, eu tenho um certo receio de ler e tal. Então, eu decidi fazer um livro que ele é mais aberto, ele é um livro mais
pop. Ele é um livro para quem é medroso, mas tem uma certa curiosidade. Legal. E ele é livremente inspirado num gênero do cinema dos anos 90, que é o thriller erótico. Filmes como Atração Fatal, O Instinto Selvagem, De Olhos Bem Fechados, Infidelidade. Nossa, eu assisti todos. Corpos Ardentes, e assim vai. E aí, então, eu vendo esse gênero, que eu acho muito interessante, que mistura suspense, mistério, violência e sexo, eu comecei a pensar o que seria um thriller erótico de 2025. Perfeito. Porque os thrillers dos anos 90 eram muito machistas, Sim, claro. né? Tinha uma exploração do corpo da mulher, as próprias questões dos anos 90 eram traição, e aí eu falei, como é que seria então fazer um thriller erótico falando de questões das relações, dos relacionamentos, do sexo hoje, né? Em que felizmente a gente tem maior liberdade para falar de certos assuntos e tal. Então, A Estranha na Cama conta a história de um casal hétero, casado há 15 anos, eles têm 36, 37 anos, que decide, depois desse tempo todo de casados, experimentar uma coisa nova e abrir a relação por uma noite. Perfeito. Então eles decidem fazer uma homenagem por uma noite. Eles entram num aplicativo, encontram uma mulher mais jovem, de 20 e poucos anos, e a história começa na noite em que ela chega. Então você entende que tem um clima no ar, ela chega, a esposa está muito nervosa, tenta beber um vinhozinho para aliviar e tal. Papo vai, papo vem, eles começam a se beijar, vão para a cama. Mas a estranha morre na cama. Então, enquanto eles estão lá no meio do sexo, ela morre sem querer. Mas eles são um casal modelo, eles são um casal assim, conhecido da alta sociedade carioca. Então, eles não podem ligar para a polícia e falar, olha, a gente estava fazendo uma homenagem aqui e deu errado. Não dá. E aí, então, o que eles fazem é tentar se livrar do corpo. Outra novidade na vida do autor carioca é que o livro Jantar Secreto ultrapassou as barreiras brasileiras e será lançado no dia 18 de agosto no Hemisfério Norte. The Secret Dinner passou por um processo intenso de tradução para converter as piadinhas em português para algo que os gringos consigam entender. Eu acho que o streaming, por exemplo, ajudou muito as pessoas a entenderem que sim, pode ser legal uma história turca, uma novela turca, uma série coreana. A gente realmente internacionalizou de algum modo essa ideia de que as histórias se passam em lugares específicos e mostram uma cultura, mas elas são internacionais na medida que tratam de assuntos universais, né? E então já vinha, na medida em que aqui no Brasil cada vez mais o público cresce, conhece as minhas histórias, se apaixona e indica. Eu brinco que eu tenho meus leitores missionários que indicam por aí meus livros. Você é uma delas, que bom. Eu queria muito que essas histórias chegassem mais longe. E aí O Jantar Secreto, que é o meu livro hoje mais conhecido aqui no Brasil, vai ser publicado agora em agosto nos Estados Unidos e na Inglaterra. Legal. E por editoras enormes de lá, com um investimento mesmo de tipo um autor internacional que você tem que conhecer. Então está sendo legal o barulho que eles estão fazendo mesmo. Legal. E daí o livro também vai ser publicado em outros países, mas aí ao longo do final desse ano e início do próximo. Mas Japão, China, Tailândia, Alemanha, Espanha, França, é muito legal. Eu acompanhei a tradução muito de perto, a tradução foi feita pela Zoe Perry, mas eu acompanhei bem de perto a tradução do livro. E a gente fez questão de manter a identidade brasileira, ou seja, eu acho muito interessante que ao longo do livro os personagens ouvem música brasileira, porque eu amo música brasileira, então escutam Caetano Veloso, escutam Gilberto Gil e tal. Eu tenho um capítulo no Jantar Secreto que é conhecido porque ele é contado por um capítulo do WhatsApp. E ele tem memes. Sim. Os memes que tinham no livro não funcionam para os americanos. Claro. Então a gente criou novos memes. Entendi. Então a gente foi isso sim adaptando para que fizesse sentido naquela cultura. E aí, para celebrar Jantar Secreto, não só tem esse momento legal no exterior, como saiu agora já uma edição de colecionador do livro em capa dura. Mentira! E esse aqui ainda tem uma coisa legal, ele além do livro, né, ele tem uma carta no início, mas a coisa mais legal que tem é no final, eu escrevi um capítulo extra inédito. Mentira! Contando o que aconteceu 10 anos depois com os personagens. Mentira, e você não vai me contar? Claro que não. Leia. Leia a matéria completa em metrópolis.com.